rubro-negro, voltamos a conversar com o Vincenzo Dalicani para falar, olha, que o Vitor Roque faz falta, isso não tem nem o que discutir, né, Vincenzo? É isso, TT. O Vitor Roque fará muita falta para o Atlético até esse final de ano. Sofreu uma lesão no tornozelo direito, rompeu 2 tendões e ele pode não entrar mais em campo na temporada. A expectativa do Atlético é de que ele volte a jogar no finalzinho do Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, mas pode acontecer ele não voltar a jogar este ano com a camisa do Furacão. Então, o Clássico Atletiba foi a primeira amostra do Furacão nesse período, nessa sequência que não terá o Vitor Roque em campo pelo Atlético. O Vitor Roque, então, que se recupera de lesão, e o William Bigode e o Rômulo foram testados nessas 2 posições. O Pablo é outra opção para substituir o atacante do Furacão, o Vitor Roque, atacante fenômeno, e o Wesley Carvalho foi questionado sobre isso na entrevista coletiva e mostrou até tranquilidade sobre a reposição ao atacante Vitor Roque. Vamos ouvir. Sim, eu vou ter... Toda vez que você perde um atleta que vem jogando como titular, você tem que ter essa preocupação. Mas eu acho que nós temos jogadores que vai conseguir sustentar isso aí. Nós temos aí o Pablo, temos o próprio Rômulo, que entrou muito bem hoje. Então acho que aí a gente vai conseguir dar a esses atletas confiança e credibilidade para que eles possam suprir, né, a falta que o Roque, porventura, não vai estar mais conosco durante o resto do campeonato. Aí o Wesley Carvalho, então, elogia a partida do Rômulo, que entrou no segundo tempo do Clássico Atletiba. O William Bigode também fez a função e o Luciano Arriagada também foi utilizado. Então o Atlético utilizou 3 jogadores centroavantes aí nessa partida contra o Coritiba. O Arriagada foi utilizado mais à direita do ataque e tem muito poucos jogos, ainda não é cotado para ser um dos titulares dessa função, mas o fato é que o Pablo com 44 jogos, o Rômulo com 18 e o William com 19 são os jogadores mais cotados, são as 3 principais opções do Wesley Carvalho para a posição, para substituírem aí o Vitor Roque, né, com a camisa 9 do Atlético. E aí fica uma comparação estatística por aqui. O Pablo, entre os 3, é o que tem mais gols. Fez 12 gols na temporada, 9 pelo Campeonato Paranaense, em relação aí a 2 gols do William Bigode e 1 gol apenas marcado pelo Rômulo. Mas é claro que tem todo o tempo de jogo, a minutagem do Pablo. O Pablo tem 6 vezes mais minutos que o William Bigode na temporada e tem o triplo dos minutos do Rômulo também. Então o Pablo, com muito mais minutos, participa muito mais de gols. E quando se vê nas estatísticas aí, por 90 minutos, a cada 90 minutos jogado, o cenário muda um pouquinho. O William Bigode, por 90 minutos jogados, tem 0,9 gols marcados, quase 1 gol a cada 90 minutos em campo, em relação aí ao 0,25 do Pablo e ao 0,2 do Rômulo, que não são números baixos, mas que também não são números que se equiparam ao do Bigode nessa comparação a cada 90 minutos. O Bigode é um jogador que é dos 3 o mais efetivo nessa função, né? Ele marcou um gol a cada chute que acerta no gol, então toda vez que ele acerta uma bola na baliza, ele faz um gol pelo Atlético em Brasileirão e Copa Libertadores. O Pablo precisa de pelo menos 4 finalizações no gol para fazer um gol, e o Rômulo precisa de pelo menos 3 finalizações no gol para fazer para marcar um gol com a camisa do Furacão. Claro, isso importa bastante, a efetividade de cada jogador, né? Então, o William Bigode é o jogador mais efetivo. E aí, tem a estatística também dos gols esperados, né? Dos jogos. O William Bigode tem 0,2 só. Então, se ele tem 0,9 gols a cada 90 minutos e 0,2 gols esperados, quer dizer que ele fez mais gols do que ele deveria ter feito. Ele aproveitou chances mais difíceis de serem marcadas do que deveriam ser. Então, isso também mostra a efetividade. Claro, o Rômulo tem 0,2, assim como o Pablo, que tem um pouquinho a mais, tem 0,3. Então, são jogadores aí que têm números relativamente baixos por jogo de gols esperados, mas o William Bigode é um cara que tem aproveitado demais essas chances que tem tido, mesmo que no Atletiba não tenha mostrado tanto futebol assim. E para finalizar, nas chances criadas, no número de chances criadas, o William Bigode tem 2,8 em chances criadas e em finalizações, então ações que levam a finalizações, 2,8 por partida, em relação ao 1,8 do Pablo e 1,2 do Rômulo, números parecidos, mas o Bigode também é mais efetivo nesse fator. Mas claro, ele não participou de nenhum gol, ele não teve nenhuma ação que criou um gol para o Atlético, né? Nenhuma nessa temporada. O Rômulo tem 0,40 por 90 minutos, que é um número bem alto, e o Pablo tem 0,16, também um número mais baixo, mas mesmo assim, o Bigode é interessante que ele cria
quase 3 finalizações por partida, por 90 minutos que está em campo, mas não participou de nenhum gol dessa maneira. Então o Wesley Carvalho vai ter que escolher entre o Bigode, o Pablo e o Rômulo agora para essa posição de camisa 9. O Arriagada está na briga mais um pouquinho atrás também, foi um pouco utilizado pelo Wesley Carvalho. Queria saber de vocês aí da bancada e do chat do ouvinte que nos acompanha, quem escalaria aí nessa camisa 9 do Furacão, que agora não terá o Vitor Roque por bastante tempo na temporada. Quem, Felipe Dalker? Eu acho que o natural vai ter que ser o Pablo, né? Principalmente porque no momento em que entra o Bigode, né, nessa ausência do Pablo e do Vitor Roque no Atletiba, ele, apesar dos números, ele não conseguiu ter uma resposta. Claro que foi difícil porque o time do Atlético inteiro quase não jogou, né? E melhorou quando saiu o Bigode, inclusive, né? Que daí já estavam 2-0 para a equipe do Coritiba. O Atlético naturalmente iria pressionou e o Rômulo criou boas oportunidades. Mas a gente já falou bastante sobre isso, né, Vincenzo? Que o Rômulo, em boa parte da temporada, jogou como ponta, né? Essa foi a primeira aparição dele como centroavante nesse ano de 2023. Tudo bem que o Rômulo era um centroavante na base, já jogou assim no profissional. Eu acho que naturalmente o Pablo vai ser o substituto do Vitor Roque, só que eu gosto do Rômulo entre os titulares também. Rômulo foi bem, ele dá uma movimentação diferente, ele tem uma característica um pouco diferente, apesar da altura dele, ele consegue ser muito móvel e eu gosto do Rômulo para essa função, para ser bem sincero. O Pablo é naturalmente o substituto do Vitor Roque, né? Tanto que o Vitor Roque, aliás, foi reserva do Pablo lá no começo do ano. Sim. Né? Aí depois o Vitor Roque assumiu a titularidade, o Pablo ficou e eles até em alguns momentos do ano jogaram juntos, né? O Turra escalou o Pablo e Vitor Roque, o próprio Wesley, mas naturalmente é o Pablo. O Rômulo, eu vejo o Rômulo hoje mais como uma opção pela lateral do campo, né? Como ele foi escalado, fez gol até na Libertadores lá no Paraguai e tal. Ele entrou bem na função de centroavante no jogo do domingo, né? Meteu uma bicicleta bonita lá, teve uma outra chance que ele perdeu embaixo do gol ali numa jogada do Arriagada. Eu vejo que o Rômulo seria o terceiro nessa linha sucessória aí, né? Vitor Roque, Pablo, e aí vem o Rômulo pra jogar ali naquela. Eu acho que ele foi melhor do que o William Bigode no domingo. Acho até que o Wesley poderia ter feito apenas uma mudança no intervalo, já falei isso ontem aqui, de ter tirado o Bruno Pérez, deslocado o Eric pra lateral e colocado o Rômulo no lugar do Bruno Pérez lá na referência e aberto o William Bigode por uma das pontas ali pelo lado direito, né? Talvez o Atlético tivesse tido uma produção um pouco melhor. O Atlético foi mal. O Coelho foi uma peça nula também, né? O Atlético jogou com 1 a menos no primeiro tempo, que foi o William Bigode, que não pegou na bola, e com 1 a menos no segundo tempo, que foi o Coelho também, que não viu a cor da bola. Eu concordo. Eu acho que o Bigode é um jogador que ele é muito versátil nesse caso, né? Ele pode jogar em várias funções no ataque, e isso é importante para um treinador. Ele foi escolhido como centroavante nesse jogo, mas já jogou aberto, já jogou como segundo atacante praticamente. Então é um cara que ele pode ajudar em diversas funções, né? Diferente, por exemplo, do Pablo, que eu acho que, apesar de já ter jogado em outras funções, ele rende mais como finalizador, como um centroavante. Só que o que tem me incomodado um pouco na dinâmica do Pablo de jogo é que o Pablo tem saído muito, muito, muito da área. E eu entendo que ele gosta disso, ele faz isso bastante, só que em muitas oportunidades ele sai para tentar construir o jogo e acaba atrapalhando o time. Eu acho que o Pablo precisa focar um pouquinho mais em fazer gols mesmo, porque desde aqueles 9 gols lá que ele fez lá no início do ano, bem rápidos inclusive, com 3 na estreia. 3 contra o Rio Branco. Ele tá devendo. Ele fez pouquíssimos gols depois disso. Ele fez um gol no Atletiba e fez um gol contra o Santos. Exato. Foram os 2 só, né, Vincenzo? Contra o Cruzeiro também, viu? Contra o Cruzeiro, verdade. Então foram 3 gols. Ele fez... Mas é interessante que o Dalk fala, porque são 3 jogadores que não vêm sendo utilizados como centroavante na temporada, né? O Pablo, desde que volta de lesão, jogou pouquíssimo como um centroavante mesmo.
ver só a partida contra o Flamengo lá em Cariacica. O William Bigode nunca foi no centroavante de ofício, e o Rômulo, desde que subiu, fez o Paranaense de 2022 como centroavante e depois nunca mais, depois passou a ser utilizado na ponta. Então são 3 jogadores que são as opções para o Atlético para serem centroavantes agora, mas que não vem sendo tão utilizados. O próprio Arriagada, que seria o centroavante, no Atletiba jogou mais aberto pela direita, por exemplo. Então são jogadores que não estão acostumados a ser essa referência do ataque, né? E isso é um grande problema, né? Porque ele até tenta colocar o Arriagada para fazer uma dupla de centroavante com o Rômulo, né? E o Arriagada acaba caindo mais pela direita e talvez pela ineficiência do Cuejo. Né? Que jogou mal, que não encostou na bola praticamente, né? E foi praticamente nulo. E uma das grandes chances que tem o Atlético é justamente com o Arriagada. Arriagada e Rômulo. Que ele rouba a bola do Jamerson, vai na linha de fundo, faz o cruzamento e o Rômulo perde um gol incrível. Incrível. Embaixo da trave, né? Ele deu um carrinho e mandou pra fora. Isso, mas ele teve 2 oportunidades, coisa que mais ninguém teve. Uma oportunidade ele tirou da cartola, né? Que foi o lance de bicicleta, né? Então, são opções que o Wesley Carvalho tem. O Pablo, como o Vincenzo bem destaca, não tem jogado como centroavante, né? Tirando o jogo contra o Flamengo. Muitas vezes na temporada, inclusive, junto com o Vitor Roque, jogou pela ponta, né? Para tentar fazer essa dobradinha. Contra o Flamengo foi uma das melhores atuações do Pablo no ano, né? Sem dúvida. Ele foi muito bem contra o Flamengo. Então, o Atlético precisa do Pablo um pouquinho mais como centroavante, caso ele seja o escolhido. E eu acho que vai ser, porque ao natural ele é o substituto. Na verdade é o imediato, né? É o imediato, exatamente. O Vitor Roque não pode jogar e tem que expor o Pablo. Ou então apostar no Rômulo, né? Acho que eu acho que precisa do Pablo de fato como centroavante, né? Eu acho que ele consegue contribuir mais do que nas outras funções. Pra ser muito sincero, assim, eu acho o Pablo um jogador bem versátil no geral, só que eu acho que ele contribui mais como 9. É assim, ele vai ter a volta do Vitor Bueno e a tendência é que ele mantenha Vitor Bueno e Zapelli, né, Canóbio, aí vai pôr o Pablo ali na referência, né, Eric e Fernandinho, é esse o time do Atlético, né? O time do Atlético não tem muito segredo, né? Porque é um time bem estruturado. O Alex Santana acho que perdeu uma grande oportunidade no Atletiba de buscar um lugar no time titular, né? Porque ele também jogou abaixo. Eu acho que seria difícil também. Porque você daí teria que desmontar essa estrutura de Zapelli e Bueno pra colocar o Alex Santana, já que Eric e Fernandinho não saem. Né? E daí o grande problema do Atlético é o que hoje? A lateral direita. E daí fica nessa expectativa do que ser feito na lateral direita. O Bruno Pérez claramente não tem condição física nenhuma. Ele pode ser que ele opte pela escalação do Eric, já desde o começo na lateral. E daí coloque o Hugo Moura ou o Alex Santana. Acho que mais o Alex Santana, né, Fernandinho? E daí é a falta que faz o Christian. Porque o Christian é um cara que com toda certeza poderia jogar de lateral direito se precisasse. O Christian tá com possibilidade de voltar em breve aí, né? Só que daí você colocar ele na fogueira do lateral direito, ele voltando de lesão, talvez sem condição de jogo mais de 45 minutos, é complicado. Não, mas eu acho que ele poderia jogar mais pelo meio ali na do Eric e botar o Eric na direita, né? E vai estar com mais força física para acompanhar, fechar até porque o Eric jogou muito assim já na carreira. Ele, inclusive, antes de virar esse volante titular do Atlético, ele foi titular muitas vezes como lateral direito. Inclusive, na maior parte do tempo do Atlético dele, ele jogou como lateral direito. Eu acho que assim. Só que o problema, Linha, nesse caso, é que você perde talvez seu jogador mais constante, que é o Eric. Exato. Perdeu, né? Por isso que eu acho que no Atletiba, quando o Wesley tirou o Eric do meio campo, ele perdeu um pouco ali no meio campo, né? Sei lá, os caras que entraram também, o Rômulo deu uma boa resposta, mas o Cuejo deu 0 resposta. Você elegeu o Eric upando a partida do Atlético no primeiro tempo, no meio campo. Ele jogou muita bola no primeiro tempo. No jogo, né? Ele foi do Atlético. Né? É que daí no segundo... eu coloquei ele como upando o Atlético no... Não, foi o Canóbio, mas foi né? O Canóbio. Eu votei no Eric ainda. Só que no segundo tempo eu entendo porque ele diminuiu muito a intensidade dele, já que ele estava no lateral direito, ele não conseguiu contribuir da maneira que ele contribui no meio de campo. Ele ficou mais na função de marcação do que de apoiar, né? Ele foi pouco lá se aventurar lá na frente. E daí que pra mim esse é o grande problema. Você perde o seu jogador mais constante, mais estável do time, que é um jogador que geralmente joga bem, mesmo que não jogue pra torcida, no sentido de que não é um cara que aparece tanto, né? E mesmo assim ele faz gols ainda, só que ele é importantíssimo taticamente, defensivamente.
ofensivamente, ele é um cara que contribui muito, ele é um cara que tem entendimento alto do jogo, cognitivo muito alto, ele entende os espaços que precisam ser fechados no campo em todas as jogadas. Você coloca ele na lateral direito, ele fica mais preso. Participação do Ednei de Oliveira, fala dele que é atleticano, falando aqui, ó. Estamos lascados. Se depender dos gols do Pablo, já era Libertadores. A opinião do torcedor por aqui. O Pablo, ele tem sofrido, realmente. Por isso que eu falei que eu acho que eu gostaria de vê-lo mais nessa função de centroavante mesmo. Ele não fique tão móvel, né? E possa aproveitar mais as chances na área, né? O Vitor Roque tira muitos gols da cartola também, do nada, né? E o Pablo muitas vezes não tem essa mesma qualidade que o Vitor Roque tem. Eu acho muito louco. O Pablo, nas últimas 6 temporadas, ele fez mais de 10 gols em 5. Diga, Vincenzo. Inclusive, porque tem os 9 do Paranaense, já tem 12, né? Mas 10 gols é pouco, né? Pra um centroavante. Tudo bem, mas... Pode se chamar de artilheiro, né? Mas tem muitos pelo Brasil que não tem isso. Tudo bem, mas 10 gols sendo 9 no Paranaense. Tudo bem. 10 gols. Essa temporada tá devendo, concordo, mas também como Rogério Ceni, que era goleiro, acho que fazia mais de 10 gols por temporada. Não jogou muito como centroavante na temporada também, né? Diga, Vincenzo. Eu queria até colocar mais uma pergunta aí pra vocês sobre o protagonismo desse time do Atlético, né? O Vitor Roque sai, é o artilheiro desse time, era o protagonista desse time. Queria saber de vocês quem vocês acham que vai assumir esse protagonismo. Vitor Bueno, Canóbia, o próprio Pablo, que vai ser o substituto natural do Vitor Roque. Nenhum deles tem essa característica. Acho que nenhum deles tem essa característica aí, desses aí que você falou, né? De assumir o protagonismo. Seria o momento do Vitor Bueno colocar nas costas e... Mas... Só que o Vitor Bueno, na temporada inteira, assim como era o Terans, ele era muito instável. Irregular, né? Irregular demais, né? Joga 2, 3 jogos muito bons, você cria aquela expectativa e daí ele abaixa o rendimento, abaixa a intensidade. O Canóbio, por exemplo, ele é um cara muito regular, mas assim, você não pode contar com ele como artilheiro. Pra definir jogo. Não. O Pablo também tá em altos e baixos, mais baixos do que altos, né? E eu falo Zapelli ainda não deslanchou. E eu falo nessa questão do Pablo ser pouco, né, em questão de gols, porque ele joga 30, 40, 50 jogos por temporada e ele faz 10 gols e a gente tem essa falsa impressão de que, nossa, ele faz há 5 temporadas 10 gols pelo menos. Mas tem muitos também que jogam 40, 50, 60 jogos por temporada e não tem essas marcas. Tem, mas não os caras que brigam no brasileiro, na parte de cima do brasileiro. Gabigol, Cano, esses caras fazem 20, 30, Pedro. Então. Quem mais? Hulk. Agora o Tiquinho, por exemplo, fazendo um monte de gol. Mas você pega, por exemplo, nós estamos na 25ª rodada e o artilheiro do Campeonato Brasileiro tem só 12 gols. Vou pegar aqui um exemplo. Yuri Alberto, do Corinthians, para dar um exemplo de 9 que em tese é 9 grande do futebol brasileiro, mas que não tem correspondido. Fez 11 pelo Corinthians ano passado, meia temporada, e 12 esse ano em 51 jogos. Sim, muito pouco. Mesmo número do Pablo. Muito pouco. Não, você pega aí a artilharia do brasileiro. O Tiquinho fez 12 muito gols pouco, ontem. Só que aí, se você for pegar também na estatística, quantos gols o Roger Guedes tinha? O Roger Guedes já fez quase 20, ou mais de 20 até antes de sair. Entende? Então, eu acho pouco para um atacante, para um centroavante, óbvio, né? Assim como os números do Yuri Alberto, só que o Yuri Alberto está sendo criticado todo santo dia, inclusive. Né? Então eu também acho baixo os números do Pablo, apesar de... O Tiquinho Soares ano passado 6 em 14 jogos, jogou só metade da temporada, e esse ano 26 em 42. Rogério Coelho participando por aqui. 5 minutos que ele tá alergia. Roger Guedes ano passado. Todo mundo gripado. Roger Guedes ano passado fez 15 em 66 jogos. É pouco, você não concorda? Pouco. Mas é o que eles fazem, é isso que eu tô querendo dizer. E esse ano jogou 41, fez 21 pelo Corinthians. Até fechar com o Al-Rayyan lá do Qatar. O Pablo, na melhor temporada dele pelo Atlético, que foi em 2018, que sai como aclamado como um dos grandes 9 do futebol brasileiro naquele ano, fez só 18 gols também. Não fez assim, não chegou a fazer 20 gols na temporada que ele mais foi goleador, mais foi utilizado como centroavante, né? Só que na temporada de 2018 tinha 2 jogadores no grupo que tomaram muito os holofotes, né? Que era o Bruno Guimarães e Renan Lodge. Tanto que os 2 são vendidos por muita grana, né? E isso ajudava naturalmente. O Pablo também, né? Mas devido às proporções, no caso, o Pablo vendido por 1/4 do que foi vendido o Bruno Guimarães, o Lodge. Pro mercado interno. Tá? Mercado interno também. Enfim, agora, a média dos nossos atacantes ela é muito baixa.
É baixo. Não, eu acho que assim, e é ridículo você pegar assim, ó, eu leio muito aquelas pesquisas, né? Daí vem o cara assim, o cara foi o artilheiro do time na temporada passada com 3 gols. Os caras chamam de artilheiro um cara que faz 3 gols no ano. Então, assim, só porque ele é número 9, né? Esse termo artilheiro, assim, ficou muito banalizado, né? No Coritiba, quem é o artilheiro do ano no Coritiba? É o Manga ainda, não é? O Lef Manga ainda, que já faz 2 anos que não joga mais no Coxa esse ano, né? A gente tá no dia 3 de outubro. O Manga já não joga pelo menos há 1 mês e meio, 2 meses, talvez? É, por aí, com um pouco mais de um mês. Ele jogou aquela fase dos 4 o jogos. Manga fez O último jogo foi contra o América Mineiro. O Manga fez 13 gols em 25 jogos. Uma média boa. Média alta. Mais de 1 a cada 2 partidas. Média alta. E o Robson é o segundo. Tem 8 em 36, é o segundo. E o terceiro é o Pinho, com 5 em 26. Agora, no Atlético, assim, ô Vincenzo, o que me preocupa não é lá o ataque, porque ali tem opções. O Thiago Heleno tá fora aí desse jogo contra o Bragantino, né? E quem vai formar a dupla com o Kaká? Quem seria o parceiro ideal? O Kaique Rocha, o Matheus Felipe, né? O que o Wesley tem aí de opção para colocar no lugar do Thiago Heleno, hein, Vincenzo? Então, Linhares, o Atlético começou a preparação na manhã de hoje e ainda é muito incerto se ele vai utilizar ou o Matheus Felipe ou o Kaique Rocha. O Matheus Felipe tem mais jogos na temporada, o Kaique Rocha não joga aí desde a eliminação contra o Bolívar, na verdade, desde o jogo de ida em La Paz contra o Bolívar. Então, é muito incerto ainda. E esse problema da zaga é tão grande no Furacão que chegou a ser considerada a utilização do Arthur Zanella, zagueiro da base, por ser um zagueiro canhoto e com velocidade. Antes da contratação do Kaká, a velocidade da zaga era algo que preocupava o Atlético. Com o Kaká contratado, essa preocupação diminuiu um pouquinho, mas é preocupante o estado dos reservas da zaga do Atlético. O Kaique Rocha tem 5 jogos na temporada. O Matheus Felipe, toda vez que entra em campo é muito criticado, e as últimas partidas que ele fez realmente mereceu essas críticas, né? Foi batido muito fácil em alguns lances. Contra o Cruzeiro, por exemplo, o Atlético toma gols em contra-ataques e jogadas de transição, muito nas costas do Matheus Felipe. E aí a utilização de um zagueiro da base não é tão descartada, por mais que não seja tão provável também. Eu imagino que ele vai utilizar o Kaique Rocha, por ter mais aproveitamento pelo alto e por complementar melhor o jogo do Kaká, que vem em boa fase. Mas ele ainda vai definir, são 5 treinos até a partida contra o Bragantino no domingo. O Wesley Carvalho ainda vai pensar bastante nisso, mas o que eu imagino neste momento é que vai o Kaique Rocha para jogar contra o Bragantino na Arena da Baixada. Como até o Linhares, a gente tava comentando fora do ar aqui, talvez seja um problema pior do que o do ataque, né, Linha? Pior, eu acho. Mais difícil de resolver. Mais difícil de resolver, né? Porque no ataque você tem várias opções que pode quebrar um galho ali e tal. E pode mudar características. Você pode colocar o Romo, você pode colocar o Paulo, você pode colocar o Bigode, você pode colocar até o Regada. Não vai colocar, mas... O Matheus Felipe, por exemplo, foi um cara que já foi afastado aí, né? Ficou fora de ser relacionado para a sequência de jogos. E daí você não tem mais o Zé Ivaldo, você tem o Kaique Rocha, que como o Vincenzo destacou, não joga desde o jogo contra o Bolívar. Pois é. Da Libertadores, jogo de ida, né? E que inclusive ele foi mal, quer dizer, ele não foi mal, ele foi bem, teve vários cortes. Com a altitude. Só que o problema é que ele ficou marcado por um dos gols numa falha, né? Então assim, e o ataque do Bragantino é difícil, tá? Pois é. O ataque do Bragantino é muito móvel, são jogadores que são muito rápidos. Tem o Vitinho, tem o Sacha, que é um cara que tira muita referência de zagueiro e é muito difícil jogar contra ele. Então, é um time que naturalmente tem conquistado bons resultados, tanto que não é por acaso que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Então, e tem o técnico, né, que é uma caixinha de surpresa, né?